Olá pessoal, mais um episódio do nosso Algo Pensante. Eu, Renato Grau, Ana e Charles, vamos falar hoje do upgrade do ser humano. O que é isso, Renato? O que é upgrade do ser humano? Fala pra mim. Será que o ser humano precisa de upgrades? Será que o ser humano tem sofrido upgrades? Que tipos de upgrades o ser humano está apto ou vai estar a receber? Isso antes da Ana começar a responder, porque eu quero ver o que ela tem a falar, mas upgrade, você está querendo dizer que é quando, por algum motivo, a gente vai usar algo externo, ou seja, até alguma tecnologia, para melhorar alguma capacidade natural nossa, é isso? Exatamente, eu acho que as nossas capacidades naturais naturalmente têm limitações. Então, que limitações nós podemos tirar com os upgrades? Eu não sou muito daquelas que tem a tara pela tecnologia, porque eu acho que isso é uma bobagem. Ser humano sem tecnologia não existe. Tecnologia é qualquer coisa que a gente fez desde que o primeiro ancestral da gente pegou um osso de algum bicho e bateu na cabeça de outro bicho para comer. E na sequência cozinhou. Que as propriedades do fogo, de transformação do fogo, permitiram que o nosso cérebro fosse nutrido de uma maneira diferente. Então nós só somos o que somos porque a tecnologia faz parte da nossa humanidade. Eu acho, inclusive, que deveria haver uma separação ali. O sapiens era aquilo que existia antes do fogo. Depois do fogo, passou a ser outra coisa. Que o Harari vai dizer que agora é o Homo Deus, etc, etc. Então, se a gente for considerar essa visão, que é uma visão radical, mas é uma visão autoral, mas eu acho que ela é muito válida nos dias de hoje, a gente pode considerar que já somos todos ciborgues ou pré-ciborgues. A partir do momento que você colocou uma lente de contato no seu olho, ou a partir do momento que você colocou um marca-passo no coração, um óculos. O óculos ele não é uma coisa que não está dentro de você, né? Vamos colocar a fronteira ali do estar acoplado ao seu biológico de uma maneira indissolúvel. Você já se tornou um ciborgue. Quando você toma whey protein de manhã para poder permitir que seu treino seja mais produtivo, você já está trabalhando tecnologicamente seu corpo. Perfeito. Então não existe muito essa, o Humanos 2.0. Talvez a gente vá ver daqui para frente, são radicalidades nessa interferência que o ser humano está promovendo no próprio corpo, para uma potencialização, porque ninguém mexe no próprio corpo para piorar, né? Todo mundo mexe no próprio corpo para melhorar. Sim. Então, colocando o ganho de potência, o ganho de performance, mas o da potência, né? Como sendo o alvo daquilo que queremos, acho que a gente convive com a tecnologia, com o ciborguismo, desde que nos entendemos como raça. Nunca existiu essa coisa como ser humano puro. Essa é bobagem. Eu concordo. Então, nessa linha é o seguinte, então o ser humano já vem recebendo upgrades. Sim. Certo? Todos de acordo. Sim. Agora, nesta nossa era tecnológica, que tipos de upgrades será que os seres humanos vão receber? Legal, isso é bom, eu quero falar muito disso com você, inclusive. Tem aquela empresa lá do Elon Musk, lá, Neuralink, certo? Sim. Que já está estudando como a gente melhorar talvez a capacidade do nosso cérebro com chips, com tecnologia, né? Que eu acho que isso é uma coisa um pouco mais desesperadora, de entender, porque como é que a gente vai fazer isso funcionar, né? A gente vai, de certa forma, fazer algum implante mental, algum implante de tecnologia dentro do nosso cérebro. Como é que isso funcionaria? Você que é o cara da tecnologia. Então, olha só, vou devolver a resposta com outra pergunta, para depois ter a tréplica. Tá, perfeito. Você é especialista em meditação. Dentre algumas coisas, sim. Dentre outras coisas. Não existe alguns dispositivos externos que conseguem identificar se você está meditando ou não? Olha, existem alguns gadgets que já inventaram aí, né? Eu acho que nenhum deles ainda é tão válido ainda que... É mais promessa ainda, muita promessa. Eu acho que eles tentaram fazer algumas coisas legais, mas no geral o que eu vejo é que a maioria deles mais atrapalham do que ajudam se você realmente está querendo treinar a mente para
alguma coisa de, né, a atenção, o monitoramento aberto que se faz no Mindfulness. Mas a questão não é essa. Né? Entendo, e até você como especialista respeito a tua opinião, mas esses gadgets não conseguem de maneira externa identificar o que está acontecendo internamente no teu cérebro? Eu acho que de alguma certa forma sim, e eu acho que alguns desses mecanismos ainda não estão de tamanho ainda pequeno, para a gente poder usar o tempo inteiro, como são aqueles MRIs ali, aqueles, como chama, a imagem através de ressonância magnética. Obrigado. Então, porque no geral o que eles fazem para fazer verificação do cérebro, mesmo dos meditadores, qual a diferença entre os estados, eles usam essas ressonâncias magnéticas e começam a descobrir como é que o cérebro funciona, ou gente treinada, não treinada, ou quando vai resolver problema ou não, né? Então isso eu acho que essas máquinas vão ser, em algum momento essas máquinas vão ser capazes de realmente medir a informação a ponto de que a gente vai usar alguma coisa. Eu acho que tem duas coisas, a gente tende a misturar nessa conversa algumas coisas, né? O humano 2.0, o humano melhorado, enhanced human, você pode ter alguns níveis e alguns objetivos distintos. Uma coisa é você melhorar funções corpóreas. Sim. Que é o que acho que a gente tem mais facilidade em observar as aplicações práticas. É físico, né? Exato, porque é prático, concreto, mensurável e observável. Sim. Ele é empírico, né? Você vê realmente, você toca, você sente, você passa pela experiência. Então, sob esse ponto, a gente tem uma história, conforme a gente já comentou, eu acho que a gente já tem isso integrado à nossa espécie desde que nós descobrimos como manusear algum instrumento. Isso faz parte hoje da nossa natureza. Então eu acho que é um processo que é imparável, ninguém para, isso caminhão da história já passou por cima de quem falou, vamos voltar ao estágio natural. Bobagem, nunca existiu na história da humanidade algo como estado puro e natural. Então assim, transformações corporais e melhorias corporais fazem parte da nossa essência, daquilo que a gente precisa ser para sobreviver mais. A outra coisa é que recentemente entrou essa questão do cérebro. Sim. Mas, se a gente olhar para trás, o ser humano experimenta com drogas psicodélicas e alucinógenas desde os primórdios da humanidade. O que me fala de uma busca de tentar transcender, melhorar e ampliar a capacidade de conhecimento cerebral. O que a tecnologia, eu acho que traz hoje para dentro do possível, do nosso dia, é um olhar mais científico, um olhar mais de vamos testar, vamos avaliar. Não é à toa que tem muito cientista fazendo experimentos de aumento de inteligência com microdoses de LSD, coisa que seria impensável até 5, 10 anos atrás. Hoje são estudos formais a respeito disso. Então, assim, a ciência está tentando avançar nesse ponto, que é um ponto onde a gente ainda não consegue apalpar, a não ser da maneira experiencial própria. Eu não consigo observar a mente de alguém, eu só consigo observar a minha própria mente. Né? Então, eu acho que a gente tem essas duas questões para observar. Acho que o ser humano está num caminho que não tem volta em relação a isso. Sim. E aí, dentro desta leitura complementar de cada um de nós, em relação a tecnologias, talvez a gente tenha todo esse domínio do que são os upgrades para o nosso corpo, porque passamos a conhecer bem o nosso corpo. Então a gente sabe que uma prótese, uma lente, um aparelho auditivo, aonde exatamente eles funcionam, e o cérebro ainda é aquela caixa que está sendo descoberta sob o ponto de vista físico, e temos ainda a mente, que é um conceito que está sendo discutido, avaliado, e existem várias linhas para interpretar o que é a mente, a consciência. Agora, com relação a gadgets, a tudo isso, as tecnologias estão realmente evoluindo. Então, você citou o caso da Neuralink, a gente tem recebido informações de testes muito interessantes feitos nos Estados Unidos. Por exemplo, um dos que eu ouvi foram pilotos de avião que não conheciam uma pista, aquela pista, então tinham pilotos experientes e pilotos menos experientes, mas aquela pista específica não conheciam. Então foram colocados pilotos
com a mesma nível de conhecimento, um foi para aquela pista, fez, conheceu, com os eletrodos na cabeça, e aí passaram esse eletrodo para os que não conheciam. Aqueles que não conheciam a pista e receberam os impulsos, ou seja, a absorção daquele conhecimento, tiveram um índice de performance muito superior aos que não receberam estímulo nenhum. Olha. Ou seja, uma certa transmissão de conhecimento. Em relação a ratos, nós ouvimos também algumas experiências de o rato fazer o labirinto para pegar o alimento com um implante cerebral, e depois que ele aprendeu, este implante ser transferido para outro rato que não aprendeu e ele ir direto até o queijo. Ou seja, olha o que aconteceu. O aprendizado Matrix, cara. de um rato foi transferido para outro rato que não passou por aquela experiência e ele conseguiu executar. Ou seja, olhe o que a gente tem pela frente de upgrades que a gente pode receber. Eu acho que se a gente olhar para esse lado e entender que como é que é o mundo, a curva exponencial, né, a gente vê que vai chegar num estado talvez tipo Matrix, em que você vai colocar um negócio aqui atrás e vai uploadar algum conhecimento na tua mente. Eu acho que a gente caminha para um mundo onde o melhor dos mundos pode ser que se encontre em um bioengenheiro que saiba fazer meditação. Aí a gente consegue resolver tudo. Uau! Muito bem. E vamos deixar o nosso pessoal refletir dentro desse conceito de upgrade do ser humano. O que vocês acham que seria uma boa reflexão para o pessoal que nos prestigia? O quão ciborgue você já se considera? Isso é bom. Muito bem. Muito obrigado, pessoal, por mais um episódio com a gente aqui. Até o próximo.